Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia, o caminho da salvação. Não esqueça de ativar as notificações e fazer sua inscrição no canal, para que você receba os vídeos sobre salvação. Como eu já disse aqui no passado, na nossa aula de introdução, o mais importante nesses dias é você estar salvo. Todos nós sabemos, eu digo todos os da igreja, que Cristo virá um dia, mas antes da volta de Cristo haverá muita coisa. Haverá perseguições, pandemias, guerras, rumores de guerras. E é necessário que nós estejamos preparados, porque Cristo virá não importando a situação do mundo, ele virá. Então você tem que estar salvo nesse dia. E como é que Deus decidiu lá atrás, no conselho de Deus, antes da eternidade, antes dos tempos eternos, como é que o homem seria salvo? Então eu venho para ler com você hoje, numa ordem sequencial, apenas os últimos 3 fora da sequência, alguns versos da Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de São Marcos. São Marcos 5, capítulo 34. Perdão. 5:34. Diz assim, ó. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Qual é, então, o sistema pelo qual Deus escolheu que nós fôssemos salvos? A fé. Então vamos agora pegar o livro de Marcos ainda, em Marcos 16, verso 16, na sequência, para ficar fácil de você acompanhar aí na Bíblia. Diz assim, olha: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então veja, Cristo está dizendo que quem nos salva é a fé, e tem que crer, acreditar que Jesus é Deus e que ele morreu no seu lugar. Perdão? Então o que nós teremos aí? Ó? Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Vamos agora para João capítulo 3. Você já conhece esses versos aqui, mas para você ver a grande repetição da palavra, que você só será salvo se tiver fé, se você crer em Jesus. Então vamos começar com João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse pereça aqui, do verbo perecer, quer dizer perder a vida eterna. Quem não vai morrer para sempre, quem vai ter a vida eterna é quem crer no Filho de Deus. João 3, verso 36. Mesmo capítulo, mesma coisa aí. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só tem um jeito de você se safar da ira de Deus, é crendo em Jesus. E se você crer no Filho, você tem a vida eterna. Não quer dizer que você terá a vida eterna. Ao você aceitar e crer, você já passa a ser possuidor dela. Virando a folha, João 5, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja que o sistema, que a Bíblia está exaustivamente batendo, e Jesus também batendo na mesma tecla, os apóstolos, Deus falando para você de forma repetitiva, é que você tem que crer, acreditar em Deus. No quê?
que ele não mente, que o que ele falou e decidiu lá no Conselho Eterno é válido, que ele ia ter misericórdia de você, perdão, salvar você, sendo você um pecador. Continuando, João 6, virando a folha 38 a 40, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai que me enviou é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Parece fácil, né, gente? É só acreditar, mas é só acreditar. O duro é você acreditar em Deus diante de uma possível morte, diante de uma possível negação, que se você mantiver sua vida negando a Cristo, você pode ser salvo. O contexto bíblico, irmãos, não é tão fácil como nos dias de hoje. Porque naquela época, se alguém negasse a Cristo, Cristo negaria ele. Está lá em 2 Timóteo 2. Mas se você confessasse a Cristo, Cristo disse que a pessoa salvaria. A condição da igreja primitiva é a mesma condição de Daniel 3 com os jovens na fornalha ardente. Ou eles se ajoelham diante de César, né, no caso aqui, na época já da perseguição romana, ou eles morriam. Então, olha, crer naquela época significava entregar a vida por Cristo. Continuando, vamos para João 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui nós já vimos esse verso aqui, estudando a divindade de Cristo, que ele é Jeová, em Êxodo 3, quando fala com Moisés. Mas o fato é, se você não crer que Jesus é Deus e confiar nele, você morrerá nos seus pecados. João 11, verso 25. Veja a repetição da palavra crer, a palavra fé. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Em dois versinhos importantes sobre vida eterna, sobre ressurreição, a palavra-chave é crer, confiar, ter fé no que Deus está dizendo. Continuando agora, João 12, verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Veja que há uma alternância. Jesus diz, quem crê em mim, mas ele também lhe fala, quem crê em mim não está crendo em mim, está crendo em Deus, que é o Pai, nessa configuração da Trindade, e o Pai está dizendo que lá atrás ele decidiu para a sua própria vontade, 2 Timóteo 1, verso 9, morrer pelo homem e em Cristo dar gratuitamente a vida eterna, se você crer e acreditar. João 17, verso 20, diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja, irmãos, o único jeito de você crer em Cristo e acreditar na salvação é pela palavra, estudando todo dia a Bíblia. Vamos agora para João 20, verso 31. Diz assim, ó, estes, porém, esses fatos foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João está dizendo o seguinte, eu escrevi esse livro aqui, guiado pelo Espírito Santo, para que você que está aí no mundo inteiro, tem que ler esse livro para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenha assim a vida eterna.
Vamos agora para outro livro, o próximo livro, Atos 10, 43. Em Atos 10, 43, está numa sequência para você ser mais fácil. Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, no nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O que está falando aqui? Que Jesus, se você crer nele, o Pai lhe dará a remissão dos seus pecados. O Pai que não mente, que não pode mentir, é impossível que Deus minta, prometeu a você que você teria o perdão total dos seus pecados, todos eles no juízo final, a remissão dos seus pecados. Perdão. Se você crer. Próximo verso, Atos 13, verso 39. Virando a folha, e diz assim: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O Antigo Testamento, o sistema do santuário, não consegue salvar pessoas, mas ele é um símbolo, isso é um próximo estudo da gente, aí pela frente. Então, a justificação dos pecados, o perdão dos pecados, a salvação, a remissão dos pecados, que Moisés, através do seu sistema, não conseguiu fazer, uma pessoa crendo em Cristo, o Pai redime o pecador de seus pecados. Atos 15, verso 11, diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Graça, decisão do amor de Deus, que ele fala: com amor eterno eu te amei, com benignidade eterna eu te atraí. E aqueles estão crendo que eles foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Veja que é uma alternância de Deus, Pai, Jesus, tudo é a mesma coisa, tudo é Jeová. Jeová é apenas um Deus. Vamos agora para Romanos capítulo 1, próximo livro. Em Romanos capítulo 1, obrigado. Verso 16, diz assim, e o 17: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus para quem crê, e só recebe quem tiver fé. Esse é o modo que Deus escolheu. Não tem outra maneira de você receber a salvação, senão mediante a fé. Próximo texto, Romanos 3, verso 22. Justiça de Deus, 3, 22 de Romanos. Repetindo: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então o que acontece, meu irmão, minha irmã? A justiça de Deus, a remissão dos pecados é para todos, sem nenhuma distinção, mas para aqueles que creem. Próximo verso de Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Num dos estudos aí pela frente, nós vamos discutir se a salvação é pela fé ou pelas obras. A salvação é pela graça. A salvação é uma decisão de Deus do conselho eterno, que Cristo, maravilhoso conselheiro, morre no seu lugar. Ele decide morrer, por isso que você pode ser salvo. Essa justiça Deus dá para quem confia nele, porque as nossas boas obras são trapos de imundície, como nós já vimos.
Agora, uma pessoa que obedece a lei, está fazendo algo de errado? Não, faz a coisa certa. E tem que obedecer, claro, isso é óbvio. O problema é com que objetivo você está obedecendo. Cristo fala, se você me amar, guarda meus mandamentos. Se você está fazendo por amor, porque Deus mandou, e você está obedecendo por amor a Ele, está certo. Porque você já está salvo. Você vai obedecer Deus a eternidade inteira. Agora, se você está fazendo como alguns faziam na época de Paulo, que é tentar se salvar pela conduta, pela obediência, então Deus não te aceita, isso está errado. É isso que isso que a Bíblia está condenando aqui. É você tentar se justificar pela sua conduta. Isso a Bíblia não aceita. Próximo texto, Romanos 4, 21, diz o seguinte de Abraão, nós já estudamos isso. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, o que aconteceu? Abraão creu de forma plena, convicta, sem nenhuma dúvida, de que todas as promessas que Deus fez, ele cumpriria. Continuando, Romanos 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. O que é isso, irmãos? Mais uma vez, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, a salvação é pela fé. Próximo verso aqui, tem Romanos 10, 11 e 12. Estou pegando os principais versos, alguns apenas. Romanos 10, diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz em Romanos 10, 11, todo aquele que crê não será confundido. Que você tem que crer, acreditar que Deus é o Criador, que Jesus é Deus e que Ele morreu no seu lugar. E se Ele morreu no seu lugar, você não tem que morrer. Esse é um próximo estudo da gente. Vamos agora mudar de livro. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, diz assim, olha, no verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas, por que ele está dizendo isso? Em Gálatas 3, no verso 11, diz assim, o verso 10, Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E o verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quem quer se salvar pela obediência está sob maldição. Por quê? Porque aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é como se tivesse sido culpado de todos. Basta um só pecado para perder a salvação. Então, não há como uma pessoa chegar diante de Deus, uma pessoa que tem natureza pecaminosa, que é um indivíduo que não tem a mínima condição de chegar no céu, como pecador que é, com uma vida cheia de pecados, e tentar se salvar pela sua conduta. É impossível, não tem jeito. Não tem jeito. Nós já vimos que tem que ter um novo nascimento, nós precisamos de uma transformação na nossa vida. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o trabalho da salvação é muito mais amplo. Então, a salvação, Cristo só pode salvar você pela fé. Não que haja uma outra opção. Essa é a única opção. Ou seja, você é pecador, eu sou pecador, não há nenhum justo, não há distinção.
Romanos 3:22, todo mundo é igual, não tem rico, pobre, homem, mulher, nada, todo mundo é igual perante a lei. Nós estamos todos condenados diante da lei. Então a lei nos condena e não há como nós nos escapar dessa condenação, a não ser pelo nome de Cristo. Continuando ainda, Gálatas 3, verso 7, diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. Isso é muito importante você saber. Gálatas 3, verso 18, diz assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, se Deus está dizendo que Ele está dando a promessa da vida eterna gratuitamente, sem obras, é porque é assim que tem que ser, porque Abraão não tinha como fazer. Abraão não tinha como ter um filho aos 100 anos. Nenhum de nós pode obedecer a lei, porque nós estudamos em Romanos 8, do verso 6 até o 9 ali, que o pendor da carne é inimizade contra a lei de Deus. Então nós temos que ser salvos pela fé, pela confiança. Ou seja, nós temos que acreditar no que Deus fez pela gente. A fé não é uma coisa que a gente faz por nós. A fé é acreditar naquilo que Deus fez na cruz por nós, que Ele pagou a nossa culpa lá. Continuando, Gálatas 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio quer dizer servo, quer dizer, a lei, quando eu estou perante a lei, pecador, estou morto, ela me condena à morte eterna. Então a minha escapatória é Cristo, a cruz. Então a lei, ela me empurra pelo Evangelho a opção da salvação, que é ter fé no que Deus fez para me livrar da condenação da lei. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado, a paga do pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Continuando agora, virando para Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Graça da onde? Da reunião, do conselho de Deus lá atrás, que decidiu, pela sua própria vontade, matar Jesus na cruz do Calvário, sacrificar, matar, executar Jesus na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar. Pela graça. Por isso somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é a vida eterna, a graça. Não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai chegar no céu porque é melhor do que o outro. A salvação é um presente merecido. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que a obediência ela acontece depois do batismo. As quais Deus de antemão, quando é esse antemão, lá no conselho eterno, preparou para que andássemos nela. Deus já preparou a sua vida, a sua obediência, o seu ministério antes da fundação do mundo. Vamos agora para o livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 9. Aqui falam, eu gosto muito desse verso, sobre justificação pela fé, comparado com a minha própria justiça. Filipenses 3, 9 diz assim, olha: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Esse verso é muito claro, que Deus diz o seguinte: a salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem de obras. Lembra lá de Caim e de Abel? O culto continua a mesma coisa, o nosso culto pessoal ou o culto da igreja, não mudou em nada. Porque esse culto é a mesma coisa que foi decidido lá atrás no conselho. Deus só aceita o cordeiro no lugar do pecador. O cordeiro de Deus. Somente Deus pode pagar a conta para ele. Segundo Coríntios 5,19.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus é que fez as pazes com o mundo. Não é a gente que faz as pazes com Deus por nossas obras. A gente é salvo pela obra de Deus e não pela obra da gente. Isso que você tem que acreditar, confiar nele. E vamos continuando um pouquinho para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Esse verso aqui, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, eu acho muito interessante. Porque a gente sempre acha que quando Cristo voltar, nós seremos glorificados. E vamos ser glorificados. E aquela roupa de luz que Adão perdeu antes do pecado, no dia do pecado lá, viram que estávamos, nós receberemos essa roupa de luz na volta de Cristo. Mas em 2 Tessalonicenses 1,10 fala assim, olha, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. É interessante que os que creram confiaram que Deus foi suficiente, bom, amor, que Deus mereceu confiança, eles estarão salvos naquele dia e Deus será glorificado neles. Cristo será glorificado em você que creu, no pecador que Jesus é glorificado, que confia no trabalho dele. E você sabe o que Jesus fará com você durante toda a eternidade? Vamos voltar para o livro de Efésios, capítulo 2, no verso 7. Veja o que Deus fará com você por toda a eternidade. As riquezas de Deus são a glória de Deus, aquela decisão lá no conselho, lá atrás. Lá atrás, aquele conselho, antes da eternidade. Aí ele fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus mostrará a sua igreja, os remidos, nos séculos vindouros, para todo mundo, vai dizer, esse povo eu salvei com meu sangue. Esses eram pecadores, eu os tirei do lago de fogo, eu os livrei da morte eterna. E isto, diante de um Deus santo, que salva o pecador, Cristo é glorificado na sua igreja salva, onde ele apresentará ao Pai imaculada e pura, sem nenhum pecado. Porque o sangue de Cristo tem poder sobre qualquer tipo de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continuando agora, vamos pegar o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós somos guardados dia a dia pelo poder de Deus mediante a fé. Se cremos em Deus, Deus não nos abandonará. Virando a folha, vamos para 2 Pedro 1, verso 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui apresenta Cristo como Deus, como Salvador, como aquele que oferece justiça, mas que só entrega essa justiça a quem confiar nele, que tiver fé. Vamos agora para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Um pouquinho para trás, em Hebreus 11, verso 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
galardoador é o galardão da vida eterna. Você tem que acreditar, sem ver, tem que acreditar que ele existe, que o que ele falou lá atrás não mente, que a Bíblia é a verdade e que ele vai te dar o galardão da vida eterna. É assim que você tem que acreditar. E é só crer. Da sua parte é. Depois eu vou dizer outras coisas do que vem nas próximas aulas. Hebreus 4, verso 6. Diz assim, ó. Vamos lá então. Hebreus 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou algumas traduções dizem com ousadia, vamos chegar em oração confiadamente junto ao trono da graça. Tem de confiar, chegar para Deus em oração e pedir perdão, se entregar, aceitá-lo como Senhor e Salvador e ser batizado se você não é, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, que é o juízo final. A única maneira pela qual você será salvo é a graça de Deus, que terá de você o quê? Piedade, misericórdia e compaixão. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, ou seja, Deus decidiu ser misericordioso, piedoso com todo mundo, que são os pecadores, porque Ele ama, porque Ele é humilde, e Ele decidiu morrer por você. E o último verso agora, Isaías capítulo 50. Como é que está a tua vida? Como é que está a sua vida agora? Isaías 50, verso 10. Diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ou seja, Senhor aqui, servo é Cristo, e o Senhor é o Pai. Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz. Se a tua vida foi difícil, foi sem fé, andou nas trevas, não tinha luz, estava com a vida perdida, a ordem de Deus é: confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Confia, se entrega para Ele. Chega para Deus e ora: Senhor, eu sou pecador, eu me arrependo, quero me converter. E sabe que conversão e arrependimento são bons do Espírito Santo. Isso já é um fruto em você. Se você se sente perdido, culpado, você é um rico. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que tem o Espírito Santo, a primeira coisa que ela recebe é a convicção do seu pecado. Se você se sente culpado do que você fez, você tem o Espírito Santo. E você é um homem rico, uma mulher rica, uma pessoa que tem acesso às riquezas da glória e da graça de Deus. O teu coração ele está mole, suscetível à voz do Senhor. E se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o teu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, ensina-nos de uma vez por todas que a salvação é pela graça, mediante a fé unicamente. Nós temos que crer. Abençoa-nos nessa jornada desses estudos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.